Torcedores do Flamengo atualmente têm dito que não veem progresso no time treinado por Tite. Não mudou nada, não melhorou nada, está tudo igual. Muitas reclamações. E é curioso isso, porque, bem ou mal, o Flamengo até agora não perdeu na temporada. Uma temporada em que já vimos vários times grandes sofrendo. O Botafogo está fora da zona de classificação do Campeonato Carioca. O Vasco já andou enfrentando aí reveses, né? O São Paulo perdeu para a Ponte Preta no sábado de Carnaval. O Palmeiras empatou com o Santo André, pior time do campeonato, já tinha perdido a Supercopa para o próprio São Paulo. O Corinthians teve 5 derrotas consecutivas. O Bahia já perdeu lá no Piauí, na Copa do Nordeste. O Internacional já tropeçou, o Grêmio já tropeçou no Campeonato Gaúcho. Enfim, natural que seja assim. O Atlético Mineiro mesmo perdeu mais uma vez para o seu grande rival, o Cruzeiro, atuando no seu estádio. 2 jogos, 2 derrotas. O Flamengo ainda não perdeu. Por que o Flamengo não perdeu? Uma das razões está na defesa, que ainda não atingiu, evidentemente, o patamar esperado, mas já é uma defesa mais segura. E nesse vídeo, que tem um patrocínio do Futebol Interativo, eu vou trazer mais informações para você, uma análise especial de um convidado. Mas antes eu quero dizer para você o seguinte, no Futebol Interativo, que patrocina o vídeo, você entra em contato pelo link na descrição do vídeo ou pelo QR Code na tela para conhecer os cursos do Futebol Interativo. Lá você pode fazer cursos de análise de desempenho, para trabalhar, quem sabe, num clube. Você pode conseguir, inclusive, fazer um estágio em um clube profissional a partir do curso que você pode fazer no Futebol Interativo. Tem cursos também voltados à gestão esportiva, por exemplo, você pode se preparar para ser um gestor, e cursos voltados até à comunicação, a jornalismo, né, comunicação em clube, assessoria de imprensa, como lidar com a comunicação de um clube de futebol, com vários profissionais das diferentes áreas atuando como professores. Eu mesmo já dei aula no curso do Futebol Interativo, dei aula inaugural no ano passado, foi uma experiência bem legal, uma turma numerosa e bem interessada, a galera muito disposta a aprender. Então você pode fazer as inscrições, a sua inscrição do Futebol Interativo, acessando pelo QR Code na tela, também pelo link na descrição, e sempre avisando que você chegou até eles por intermédio aqui do canal do youtube.com/maurocesar, para você conseguir ainda um descontinho bacana na hora de fechar o seu pacote, o curso ou os cursos que interessarem mais a você com os amigos do Futebol Interativo. O Rafael Rabelo, do canal Falando de Tática, faz uma análise que você vai ver agora, tá, sobre como o time do Tite se organiza com o De La Cruz, que é, digamos, entre aspas, o corpo estranho, né, em relação ao ano passado, o grande jogador contratado, que tem que ser encaixado da melhor maneira possível, e de que maneira o Tite vai ajustando a defesa, que sofreu só um gol com ele, lá nos Estados Unidos, um daqueles amistosos, contra o Orlando, né? E no Campeonato Carioca sofreu um gol apenas no jogo que o Tite não estava. Era o Mário Jorge, o técnico, o time de garotos. E foi um gol que só aconteceu por conta de uma falha grave do Noga, aquele zagueiro que já foi emprestado, inclusive, para o futebol português, ao Leixões. Cometeu um erro grave contra o Nova Iguaçu, e o Carlinhos, atacante do time da Baixada Fluminense, marcou o único gol sofrido pelo Flamengo no Campeonato do Rio de Janeiro. O Flamengo que joga nessa quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Bangu, né, jogo em Aracaju, né? E, convenhamos, né, não é algo para ser desprezado, já é um sinal positivo, mas tem muita coisa para se fazer. E o Rafael traz uma análise especial para você. Confira. Salve, Mauro, um grande abraço para você, é sempre um prazer estar falando de futebol aqui no seu canal, mais especificamente sobre a parte tática do Clube de Regatas do Flamengo. E hoje o tema que eu quero trazer aqui para vocês é o Flamengo defendendo. O time do Tite só sofreu um gol nesse ano de 2024, foi contra o Orlando City. No Campeonato Carioca o time sofreu um gol, mas era o time treinado pelo Mário Jorge. O time titular, o time do Tite, não sofreu gols no Campeonato Carioca 2024. Isso quer dizer que o Flamengo está defendendo de forma 100% segura, que não tem nenhum ajuste para ser feito? A resposta é não. Existem algumas situações que podem melhorar e eu quero apontá-las aqui para vocês. Lembrando que é óbvio que isso é natural, né? Estamos falando de um início de temporada e estamos falando de um Flamengo que está atacando de uma forma diferente e isso está impactando na forma como é que o time está defendendo também. E eu vou explicar isso tudo para vocês em detalhes agora. Bom, vamos falar primeiro do que está funcionando, né? Eu fui um grande crítico da forma como o Flamengo subia o seu bloco de marcação em 2023. Primeiro porque subia pouco, né? Achei que o Flamengo em 2023 optou muitas vezes por uma marcação em bloco médio, bloco baixo. Isso não me agradava. E quando subia o bloco, quando subia essas linhas de marcação, pressionava o adversário, fazia de uma forma bastante errada, deixando o Pedro muito sozinho. Fazia um 4-2-3-1 e o Pedro ficava muito sobrecarregado, tendo que cuidar de 2 zagueiros e do goleiro muitas vezes. Então ele ficava ali correndo errado, correndo que um maluco. E o Flamengo não conseguia pressionar seus adversários. Esse ano o Tite mudou a estrutura para um 4-1-3-2. Então vocês estão vendo aí esse 3-2 aí, o Gerson avança um pouco mais, encaixa no volante adversário normalmente. Você tem o Cebolinha e o De La Cruz também
alinhados ali ao Gerson, tá? E o Arrascaeta se junta ao Pedro, né? Para poder pressionar mais esses zagueiros adversários. Essa estrutura tem sido muito eficiente. O Flamengo incomodou bastante o Botafogo, né? E também conseguiu incomodar bastante o Vasco, tá? A gente tá vendo aqui o jogo contra o Botafogo. Tem também aqui o Flamengo pressionando o Vasco na mesma estrutura, tá vendo? 4-1-3-2, o Gerson aqui mais avançado, o Pulgar fica um pouco mais atrás e, obviamente, a linha de 4 com os dois laterais, os dois zagueiros ali mais recuados. Então, essa estrutura tem sido bastante eficaz, tá? E tem incomodado os adversários. Tanto é que Botafogo e Vasco, a partir dos 25 minutos, mais ou menos ali, do primeiro tempo, desistiram de construir curto, de construir por baixo, de sair tocando e optaram por começar a jogar mais longo, especialmente no tiro de meta, sempre dando aquele chutão. Isso é um sintoma claro de que o Flamengo estava de fato conseguindo deixar esses adversários bem desconfortáveis, né? O Flamengo conseguiu realmente ser bastante efetivo aí nessa subida de pressão, nesse bloco alto. Isso é algo muito importante na minha visão, tá? Bola dentro do Tite aí, da sua comissão técnica. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do De La Cruz, né? Que impacto que a mudança do De La Cruz traz para o time ofensivamente e a forma como o time ataca também impactando na forma como o time defende. O De La Cruz é um jogador bem diferente do Luiz Araújo, né? Um jogador que gosta de tabelar, de se associar com os companheiros, né? Ele não é um jogador de 1 para 1, de drible, que vai tentar ganhar as costas do adversário. Ele é um jogador que vai começar muitas vezes de uma posição mais ali à direita, como vocês estão vendo aí na imagem, mas ele muitas vezes vai afunilar para dentro, né? Porque ele é um jogador mais de trabalhar essas tabelas, né? Ele não vai ficar ali para ficar em 1 contra 1 com o lateral. Então a gente vê em alguns momentos o Flamengo nessa estrutura aqui. Quando o Flamengo está começando a construir suas jogadas, o De La Cruz afunilar um pouquinho mais para dentro. O Flamengo, inclusive, até apresentando em alguns momentos essa estrutura de losango. A gente viu muito isso nos jogos contra Orlando City e contra Vasco. O Cebolinha dando amplitude aqui, bem aqui do meu lado, né? O Cebolinha aqui sendo esse cara que vai dar amplitude, que vai largar o campo do lado esquerdo, e o Varela sendo o cara que vai largar o campo do lado direito, tá? A ideia aqui é potencializar esse jogo de tabela entre esses jogadores como De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, né? O próprio Gerson também. E aí, só que isso cobra um preço, né? O fato desses jogadores estarem muito juntos aqui nessa região do campo, quando o Flamengo avança, quando o Flamengo vai chegar em último terço, vai ficar ainda mais próximo do gol do adversário, a gente viu muitas vezes, especialmente nos jogos contra o Orlando City e Vasco, o Flamengo nessa estrutura aqui. Então, quando o Flamengo tem muita gente agrupada numa região do campo, vai deixar uma outra região do campo vulnerável, que é essa região do campo que está apontada aqui, né? Varela ficou bastante vulnerável no jogo contra o Orlando City e no jogo contra o Vasco era o Wesley que ficava ali sofrendo bastante, porque o De La Cruz demorava para recompor, tinha que percorrer uma zona muito grande do campo, como a gente está vendo aqui agora nessa imagem, né? Ele em corredor central, tendo que fazer uma distância muito grande, percorrer uma distância muito grande para poder vir aqui ajudar o Wesley, né? Ser esse cara aqui a vir fazer essa dobra de marcação. Como ele muitas vezes não conseguia fazer, porque a distância era muito grande para percorrer, ele acabava deixando o Wesley vulnerável. E a gente viu, por exemplo, o Flamengo quase sofrer gol, né, de cabeça do Verratti no cruzamento do Piton, muito por conta dessa situação aqui que eu já apontei. O Flamengo corrigiu aparentemente essa questão, tá? No jogo contra o Botafogo, por exemplo, a gente já viu o De La Cruz muito mais posicionado aqui do lado direito, mais fixo, e aí o Tite traz o Arrascaeta para poder trabalhar aqui com o De La Cruz. Ao invés de levar o De La Cruz para o corredor central para trabalhar com o Arrascaeta, com o Gerson, com o Pulgar, ele trouxe o Arrascaeta um pouquinho mais para esse lado direito, e aí esses jogadores têm que se deslocar menos, fica mais fácil para eles estarem nas posições que eles devem estar, né? No bloco de marcação, bloco médio, bloco baixo, que é essas posições aqui, né? Que são essas posições aqui, melhor dizendo. O De La Cruz tem que estar aqui nesse lado direito, fazendo essa dobra aqui com o lateral, nessa segunda linha de marcação do 4-4-2. O Arrascaeta também percorre menos campo na medida que ele não se desloca tanto lá para o lado esquerdo, né? Então o time ficou um pouco mais bem distribuído e sofreu menos defensivamente por conta dessa mudança. Essa forma do Flamengo atacar em 2024, de muita tabela, né? A bola rodando aqui entre esses jogadores aqui, como Pulgar, Gerson, Arrascaeta, esses caras trocando passes aqui nessa região mais central do campo. Isso é muito bacana quando funciona, é muito bonito de ver o time tabelando curto, é muito legal de ver quando saem os gols através desse tipo de jogada. Só que isso demanda movimentos coordenados, e esses movimentos ainda não estão tão coordenados, né? O Flamengo ainda é início de temporada, então isso ainda precisa amadurecer mais. Quando isso não acontece de uma forma muito eficaz, isso gera o quê? Perda da posse de bola através de erro de passe. E isso vai gerar uma situação do Flamengo sofrer com contra-ataques, tá? Então o Flamengo tem sofrido um pouco mais de contra-ataque do que a torcida gostaria de ver, do que o próprio Tite gostaria de ver.
porque ainda não coordenou muito bem esses movimentos quando vai tabelar curto aqui nesse jogo mais de corredor central, nesse jogo mais de tabela aqui que o Tite está tentando buscar em 2024, tá? Tem também o fator do gramado, né, do Maracanã, que não ajuda em nada, né? Isso também é um fator que atrapalha bastante, acaba gerando erro de passe também. E aí tem uma outra questão que eu quero mostrar para vocês, que é a questão do Flamengo envolver muitos jogadores na saída de bola. Isso cobra um preço, né? Então a gente está vendo aqui nessa imagem que eu estou colocando para vocês aqui, o Flamengo com 6 jogadores envolvidos na primeira fase de construção, como a gente chama na linguagem mais técnica, né? Então o Flamengo coloca 6 jogadores ou até 7 jogadores. A gente vê às vezes o De La Cruz também baixar, né? O Flamengo com 7 jogadores envolvidos na saída de bola e às vezes até 8. Então, olha essa imagem aqui, ó. Flamengo contra o Botafogo, com 8 jogadores envolvidos na saída de bola, tá? É muita gente. E aí, isso cobra um preço. Que preço é esse que essa situação cobra? Você tem muitos jogadores envolvidos com a saída de bola, você vai ter poucos jogadores na hora que o time avança. Isso é uma coisa básica, matemática, né? Fica impossível para os jogadores estarem envolvidos com a saída de bola e, ao mesmo tempo, estarem agredindo a última linha do adversário, agredindo a baliza do adversário, estarem em último terço, né? O campo é muito grande. Demanda que eles percorram uma distância que muitas vezes não é possível que eles façam isso, já que estão envolvidos lá na saída de bola, no campo de defesa do Flamengo. Então a gente vê muitas vezes o Flamengo aqui, ó, só com 4 jogadores tentando agredir a última linha de marcação. A gente está vendo aqui o Varela só com uma linha de passe disponível, que é o De La Cruz. E aí com isso o Flamengo fica em inferioridade numérica e isso gera o quê? Perda de posse de bola também gera erro de passe. No Flamengo, a inferioridade numérica acaba sofrendo e o adversário consegue retomar a posse de bola e consegue contra-atacar, tá? Então isso é algo que pouca gente tem observado e que me chamou bastante atenção, especialmente no jogo contra o Botafogo. Olha aqui o De La Cruz bastante isolado, com o Pedro e o Gerson bastante distantes dele aqui e pouca linha de passe disponível, tá? Então isso acaba gerando, como eu já falei, erro de passe, perda de posse de bola e situação de contra-ataque contra o Flamengo. Só para deixar claro, né, gente? Isso aqui não é uma cornetada ao trabalho do Tite, muito pelo contrário, né? Eu entendo como algo muito natural. Se ele está buscando uma forma diferente de atacar, isso pode gerar e está gerando impactos na questão defensiva e esses ajustes vão acontecendo à medida que o trabalho vai amadurecendo. Nada mais natural do que o time precisar de ajustes nessa época do ano, tá? E eu quis trazer aqui para vocês hoje, nesse conteúdo, algumas questões defensivas que, apesar do time estar sofrendo pouco gol, alguns ajustes defensivos ainda precisam ser feitos para que o time se torne ainda mais sólido. Fechado? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tem uma abordagem ainda mais ampla, ainda mais completa, com vídeo, com imagens, com algumas estatísticas lá no canal falando de tática. Então, o Mauro vai deixar para vocês aí o link desse vídeo na descrição aqui do vídeo dele. E aí eu convido vocês a chegarem lá para olhar essa análise um pouco mais abrangente, um pouco mais completa. Fechado? Obrigado mais uma vez aí pela parceria, Mauro. Obrigado pelo espaço. Sempre um prazer estar falando aqui sobre futebol, sobre Flamengo, sobre tática aqui no seu canal. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Bem, você pode ver a análise completa do Rafael no canal Falando de Tática, link aqui embaixo na descrição do vídeo, para você entender com maior profundidade ainda os movimentos, os ajustes que o Tite vem fazendo nessa equipe do Flamengo, partindo daquilo que é o Tite. Começa a organizar o time pela defesa. Ele sempre foi assim, sempre será pelo jeito. Ele até já falou em coletiva, né? Da importância de não perder jogos. O Flamengo perdeu muitos jogos ano passado, 4 em 12 só com ele. Um absurdo, 4 derrotas na reta final da temporada passada, que custaram o título brasileiro. Não tivesse esses resultados tão ruins, o Flamengo poderia ter sido campeão. O Palmeiras foi mais competente, mais regular e levou a taça para casa, né, no momento que o Botafogo titubeou. Mas ao todo foram 20 derrotas no ano passado. E isso passa pelo desempenho defensivo. O time que toma muitos gols acaba perdendo. 4x1 do Fluminense, 4x0 do Bragantino, 3x0 do Atlético Mineiro, com ele, Tite, 3x0 do Cuiabá, com todos os técnicos, todos eles protagonizaram derrotas feias. Vitor Pereira, Sampaoli, Tite e até o Mário Jorge, que era o técnico na derrota vergonhosa para o Maringá na Copa do Brasil. Então, o time que toma muitos gols fica mais vulnerável, evidentemente, isso é óbvio. Então, a primeira providência é tentar fechar um pouco mais ali o sistema defensivo, organizá-lo. O Flamengo, como você viu aí na análise do Rafael, ainda corre riscos, alguns que podem e devem ser evitados. Vimos isso contra o Botafogo, contra o Vasco e contra o próprio Volta Redonda com bola na trave, mas já é um progresso que se observa. Então, quando a pessoa fala que eu não vi nenhum progresso, me parece um equívoco. Já existe alguma coisa acontecendo, mas tem muito a ser feito. Só que o estadual serve também para isso. É uma pré-temporada, são ajustes para um time que pode atingir e deve atingir, isso é o ideal, seria o ideal, a sua plenitude, o seu melhor momento, mais adiante, no trecho mais importante da temporada, com as competições mais relevantes que ainda vão começar.
Esse vídeo tem o patrocínio do Futebol Interativo. Entre em contato com os amigos do Futebol Interativo e faça o curso que mais lhe interessar. Link na descrição do vídeo ou no QR Code que está na tela. Nessa quinta-feira, 9h30 da noite, o Flamengo joga contra o Bangu. Eu estarei na transmissão da partida pelo canal Gold. Tá? Conto com a sua audiência. Tá? 9h30 da noite, a bola rolando. A gente entra no ar um pouquinho antes. Tá? Então, 9h30 da noite, quinta-feira, o jogo do Flamengo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Estarei nos comentários. E na noite seguinte, tá? A live, como eu tenho feito. Jogo 9h30 da noite na quarta-feira, quinta-feira, acaba muito tarde, até eu sair do Gold, chegar aqui para fazer a live 1 da manhã, é muito desgastante, então o pessoal mesmo que acompanha já gostou da ideia, a gente faz a live na noite seguinte. Então a live será na sexta, 7h30 da noite. Então sexta-feira às 7h30 nós teremos a live para falar do jogo entre o Flamengo e o Bangu e o que mais surgiu no noticiário, projetando os jogos seguintes e tudo mais, até a situação do Campeonato Carioca, né, que antes dessa rodada, que vai começar, tem o Botafogo fora da zona de classificação, por exemplo, do mata-mata da reta final. Então eu conto com a sua audiência na live na sexta-feira, às 7h30 da noite, 19h30, 7h30 da noite, e, lógico, na transmissão do jogo pelo canal Gold, na quinta, às 9h30, o Flamengo enfrentando a equipe do Bangu. Tá? E, claro, convido você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Você pode ganhar uma camisa oficial do Flamengo ou de algum time. Confira. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Entre em contato também com a S1 Live. QR Code na tela, link na descrição para você participar do Clube de Vantagens. Tem bolão, tem várias vantagens. Então, vale muito a pena. E na segunda-feira voltaremos, né, a rotina normal do Na Área, que retorna na quinta agora. Nessa quinta-feira, tem Na Área com o Alain Bimati com o André Rocha. E na segunda, novamente. Eu falo que volta ao normal, porque na semana do Carnaval nós antecipamos o Na Área de segunda para sábado. Agora, tudo segue normalmente. Quinta-feira, segunda-feira, depois quinta-feira, o Na Área, às 11 da manhã, para a gente debater bastante as situações do futebol, especificamente aí do Flamengo, tá? E aqui embaixo também você encontra os links para o canal de cortes, o melhor das nossas lives. Faça a sua inscrição no canal de cortes, o clube de membros do canal. Já tivemos a live dos membros desse mesmo domingo de Carnaval. Você pode participar da próxima. Você tem acesso mais rápido aos vídeos participando do clube de membros. É uma maneira de se apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube. O nosso curso online de jornalismo esportivo sempre disponível para os interessados, onde compartilhamos um pouco da experiência acumulada aí em 4 décadas de profissão. E também o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol. Confira também lá no All Sport, o blog do Mauro César. E, obviamente, o Use 360 com os produtos do canal, canecas, camisetas, da Live Soft Shop, que volta também na segunda-feira agora ao normal, às 10 da noite a Live Soft Shop estará de volta. Você pode adquirir produtos com desconto usando o cupom MAURO, ok? Saudações. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês.